Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, coisa finalmente boa acontecendo no São Paulo, né? A começar pelos reforços que estão voltando. Reforços, assim, um deles até que bem inesperado, que é o caso do Alisson. Mas nós temos o Ferreirinha voltando também, um jogador que nós estamos esperando ser relacionado e já jogar as próximas partidas do São Paulo em um momento tão delicado em que o São Paulo precisa não só dos pontos, da pontuação para classificar para Libertadores, como o São Paulo precisa mostrar um bom futebol, né? A questão do trabalho da comissão técnica do Luiz Ubeldia está sendo colocado à prova a cada hora que passa pela diretoria e no São Paulo, né? Então o Zubeldia precisa começar a fazer, pelo que nós entendemos, coisas diferentes. Coisa que o técnico não gosta muito, né? Nós sabemos que o time base dele, ele não gosta de mexer, muito provavelmente com os jogadores à disposição. O time dele, inclusive com o Ferreirinha, a gente não vê ele tirando a gente não vê ele colocando o Ferreirinha tirando algum jogador do ataque, né? A gente imagina que o time continue o mesmo com o Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington, caso esses estejam disponíveis, Luiz Gustavo e Bobadilha, Luciano, Rato, Lucas e Caleri. Esse é o time do Zubeldia que ele não gosta de mexer, ele tem as convicções dele lá e ele continua com elas, né? E aí, pode ser que pelo momento e a volta do Ferreirinha e pelo momento do São Paulo e esse ataque não estar rendendo, acho que quem sai aí possivelmente do time é o Rato, né? Sairia o Rato para jogar Ferreirinha, Lucas, Luciano e Caleri. Ou ele poderia tirar o Luciano, mas a gente sabe com o que ele falou para nós, com o que nós entendemos, que o Luciano é um dos principais dele, né? É o jogador de maior confiança do técnico Luiz Ubeldia. Então, a gente pode até pensar que pode sair um Luciano ou um Rato para a entrada do Ferreirinha. É um jogador que nós precisamos nesse momento, porque antes de se lesionar vinha jogando muito bem, mas não é certeza. Nada garante que o treinador Luiz Zubeldia coloque o Ferreirinha para jogar. Nós precisamos, porque é um cara que vinha jogando muito bem, né? Acho que o trabalho do Zubeldia é bem contestado e é bem justo, né? Uma possível saída do Zubeldia pelos resultados apresentados e pelo futebol apresentado pelo São Paulo, né? Mas, independente dele ficar ou não, que muito provavelmente aquilo que eu já trouxe para vocês, muito provavelmente ele já está fora do São Paulo, é só uma questão de tempo. Nós não podemos, por causa do Zubeldia, ou por causa de alguns jogadores mais velhos no elenco, ou por causa de uma decisão do Muricy, tô dando exemplo, tá? Do Muricy, do Belmonte ou do Casares, o São Paulo Futebol Clube fique de fora da Libertadores 2025. Então não importa, né? Não importa quem lá está, porque a gente sabe que esses profissionais amanhã ou depois não vão estar mais. O que nós não podemos é que o São Paulo Futebol Clube não jogue a Libertadores de 2025. Isso não pode acontecer, porque influencia demais no clube inteiro, no time inteiro, nas questões administrativas, de marketing, financeiro. Então o São Paulo não pode ficar de fora da Libertadores de 2025 por conta de convicções de um ou outro. Né? Não pode cair nas mãos de um ou outro e não jogar na Libertadores de 2025 por erro individual. Nesse caso, a gente vê muito da comissão técnica. Então vamos ver, Ferreirinha à disposição, pela lógica, pela coerência, né, do futebol, o Ferreirinha precisa voltar jogando de titular. Alguém precisa sair. Muito difícil cravar quem saia entre acho que no Lucas ele não mexe, né? Por mais que ele prefira, acho que ele prefere o Luciano até mesmo do que o Lucas. Acho que a gente vê, né? A gente entende que o Zubeldia acha que o Luciano joga mais que o Lucas, mas o Lucas a gente não vê ele mexendo. A gente vê ele mexendo na posição do Lucas. No banco nunca entrou, né? Colocar o Lucas no banco direto. A gente vê o Lucas sem posição. Meio atacante, ponta direita, ponta esquerda. Lucas não tem posição, mas ele não tira. Lucas e Caleri. Quem ele resolve mexer de vez em quando é o Luciano Rato. Então talvez saia Luciano Rato, mas também pode não sair. O que não pode acontecer é o São Paulo não ter o resultado. E o Ferreirinha é um jogador que ajuda demais. Uma outra boa notícia é o Alisson. O Alisson que estão falando que provavelmente jogará. Provavelmente, né, gente? Difícil chegar aqui e cravar. Mas muito possivelmente jogará a reta final do Campeonato Brasileiro. Isso é muito bom, isso é muito bacana, porque o Alisson, assim como o Ferreirinha, foi um cara que se lesionou de titular, né? Se lesionou em um momento muito bom sendo titular. Tanto o Ferreirinha quanto o Alisson. O Alisson, um jogador que conquistou
sua titularidade e o carinho da torcida em campo com o seu trabalho de forma muito merecida. Ele conquistou isso, né? E o Alisson, estando livre, né? Estando apto, estando disponível, estando recuperado e ali à disposição do técnico, nós entendemos que seria um jogador a entrar de titular de imediato, né? O Alisson e o Pablo Maia machucaram, a gente tava com o meio de campo bem encaixado com o Alisson e o Pablo Maia, aí machucou o Maia, machucou o Alisson, e agora, notícia, novidade maravilhosa, é que o Alisson pode estar à disposição do São Paulo para jogar ainda nesse brasileiro aqui. Nós tínhamos uma ideia de que isso não aconteceria, né? Nós tínhamos basicamente certeza que o Alisson só estaria disponível para o começo do ano que vem, e nem tinha prazo, nem tinha data, né? Agora, com essa novidade maravilhosa, o Alisson pode ficar disponível para jogar, gente, muito antes do que nós imaginávamos, e o São Paulo precisa de todos os reforços, todas as peças disponíveis para um momento tão delicado em que agora, por mais, né, que daria para brigar título, né? Pega esse jogo contra o Fluminense que não foi anulado, pega os 2 jogos que perdeu pro Cuiabá, e não vou nem falar daquele jogo Atlético Mineiro que para mim foi ridículo, né, a arbitragem. São Paulo estaria brigando título. São Paulo, mas isso é culpa nossa. Nós não ganhamos os 2 jogos do Cuiabá. Se São Paulo ganha os 2 jogos do Cuiabá e pega esse jogo contra o Fluminense, por exemplo, São Paulo briga título do Campeonato Brasileiro. Então precisamos da Libertadores desse momento. E galera, tem uma coisa que muitos não estão se atentando. São Paulo tem valores impressionantes agora à disposição com os jogadores da base. E eu vou apresentar aqui para vocês, tirando o Henrique Carmo. O Henrique Carmo, que é outro jogador que o São Paulo já negocia para fazer a renovação. E aí nós não temos os valores ainda do Henrique Carmo, porque está em processo de renovação, então eu não quero trazer valores antigos. Quero trazer valores atualizados do Henrique Carmo para vocês, e aquilo que eu já falei para vocês já trouxe também no vídeo passado. Bayern de Munique tem interesse no Henrique Carmo. Não é o Nottingham Forest, não é o Southampton, não é, sabe, não são subclubes da Inglaterra, sem tirar a importância do futebol inglês. É o Bayern de Munique que está de olho no Henrique Carmo. E aí não tem brincadeira. Aí é o São Paulo tendo avançando, né? Digamos que o São Paulo daqui 6 meses, daqui 1 ano, 8 meses, vai negociar o Henrique Carmo com o Bayern de Munique. Aí não tem valor. É o valor que o São Paulo falar, entendeu? Digamos que o São Paulo chegue a 40 milhões de euros, 50 milhões de euros. Os caras chegam e topam. E em paralelo. Só que o futebol precisa acontecer, né? Ah, Tidico, você é muito. Tidico, você vive no mundo da lua aí, no mundo da fantasia. Nós vimos o mesmíssimo time com o Dorival Júnior. Agora, o elenco de São Paulo hoje é melhor que foi reforçado do elenco do Dorival. Dorival ganhou uma Copa do Brasil. E, gente, na moral, aquele negócio de sorte, de. Isso aí pra mim não. Se não, todos os títulos foram sorte. Todos os títulos do Zidane com o Real Madrid foram sorte. Ah, aquela bola, isso. Pra mim, não. São Paulo eliminou o Palmeiras, eliminou o Corinthians e ganhou o Flamengo na Copa do Brasil. Corinthians, deu sorte em 6. Fora os outros, né? Deu sorte em 6 jogos. Pra mim, isso é ladainha, conversa pra boi dormir. Então, o São Paulo, com um treinador competente, pode sim fazer um belíssimo trabalho. E aí é onde esses valores que nós temos acontecendo agora no São Paulo, esses valores passam a ser reais. Reais não só pela moeda, né? Mas passam a ser verdade, passam a ser uma coisa muito mais palpável, porque a diretoria já nos deu um indício de que tentará fazer grandes negócios, como o Palmeiras está fazendo e mostrando a cada dia que é possível. São Paulo sempre foi muito melhor do que o Palmeiras em venda de jogador da base. Isso ficou um pouco esquecido, nós ficamos para trás em relação a isso. Agora, já tirando o Henrique Carmo, que é um valor que vai ser somado nesse montante aqui, nós temos uma multa em aproximadamente 1 bilhão 440 milhões de reais com 3 jogadores. Te digo quem são, vocês sabem quem são. Vocês sabem quem são. William Gomes, aproximadamente 720 milhões de multa. Rian Francisco, aproximadamente 362 milhões de reais com multa. Igor Felisberto, lateral direito, que tá ganhando grande destaque, mas aí você precisa ter técnico. Você precisa de um cara tipo o Dorival para esse jogador ser valorizado. Mas eu já vou chegar nisso. Igor Felisberto, multa em aproximadamente 361 milhões.
Eu estou citando 3 jogadores da base do São Paulo, só 3, não estou citando 9, 10. Estou citando 3. Nós temos uma multa aqui de aproximadamente 1 bilhão 440 milhões de reais. Ah, Tidico, nunca vai ser vendido pelo valor cheio da multa. Concordo. Se a gente diluir em menos da metade, dá 700 milhões de reais. Tidico, ainda é muito alto, você sabe que essas vendas não aconteçam. Não acontecem. Vamos olhar o pior cenário. O pior cenário. São Paulo, fazendo um bom trabalho, com o futebol redondinho, jogando bem, nós temos que conseguir, pelo menos com esses 3 jogadores que a diretoria se planeja para vender, isso é cultural no São Paulo. A diretoria revela jogadores para vender para manter o clube andando. São ativos do clube. São Paulo conta com esse dinheiro. Então, é muito. O que não dá mais para nós contarmos não pode vender, tem que deixar o moleque jogando para isso a gente não pode mais contar. São Paulo nesse aperto que ficou com dinheiro mal gasto, né? Porque não era para estar nas dívidas, não era para estar nas dívidas que está se o dinheiro fosse gasto de forma certa, né? E eu já dei diversos exemplos para vocês. Já não era para estar desse jeito. Só com 3 jogadores, olhando o pior cenário, o São Paulo poderia faturar 500 milhões de reais, 450, 400 milhões. Falam em uma dívida de aproximadamente 800 milhões, 900 milhões, vai para 900, 850 milhões, né? Uma dívida total. Eu estou falando de 3 jogadores que se o São Paulo vendesse muito abaixo da multa de segurança, São Paulo poderia faturar 400 milhões. Ou é irreal? Eu queria que vocês comentassem em relação a isso, porque é irreal falar de 400 milhões em 3 jogadores? Vamos imaginar que o São Paulo venda cada um por 40 milhões de euros. Dá quase isso. Dá quase os 400 milhões. Dá metade da dívida astronômica, impagável. São Paulo tá falido, tá quebrado. 3 jogadores se vender muito abaixo pelos valores da multa, São Paulo quebra a dívida astronômica e impossível pela metade. Pela metade. Será que tá tão difícil? Será que a gente é tão idiota, torcida? Será que nós somos tão idiota desses caras? O Igor Felisberto. Tem o Moreira também. Tem o Moreira. Tudo bem que o Moreira é um pouquinho diferente. Ah, te digo que o Moreira lesionou. Só que é um dos que tem qualidade para ser vendido também por 30 milhões de euros, pelo menos. O cara é bichado. Pelo nível do jogador. São valores reais, gente. São valores que estão aí para nós pegarmos. É só ter o mínimo de inteligência, é só querer fazer também. O Igor Felisberto é um lateral direito que ganha destaque. Foi convocado para a seleção brasileira, tem essa multa parecida com a do Rian Francisco de 361 milhões. Algo em torno, né, do que provavelmente será do Henrique Carmo também. Já foram para 5. Tá falando aqui no vídeo, já foram para 5. Já foi para William Gomes, Rian Francisco, Henrique Carmo, Igor Felisberto e o Moreira. Então, o Igor Felisberto ganha destaque, posição raríssima, né? O Moreira a gente vê grande chance de melhorar o futebol do São Paulo diretamente em campo, quanto fazer a venda pela carência de laterais direito, não só no futebol brasileiro, como no mundo. E o Moreira já desperta grandes interesses de vários clubes da Europa, mas especificamente do Porto. Então, muito provavelmente, caso o Moreira seja negociado, Moreira vá para o Porto, né? Um time plano A, digamos assim. E aí o São Paulo iria querer colocar na jogada o Wendel, lateral esquerdo. Seria um lateral direito por um lateral esquerdo. O São Paulo iria querer negócio com o Porto. Não avançou ainda, mas o Moreira é nosso. São Paulo quer o Wendel. Ah, vai ter que gastar pra... Vai. Só que o Moreira ainda é nosso, é ativo nosso. Fora todos os outros que eu tô falando. Não vou nem comentar da venda do Neverton, tá? Patética, que era pra ter sido muito maior. Só que assim... Ah, te digo, mas o William Gomes, o Rian, eles não são o Hendrick da vida. Ah, mas o Hendrick foi 400 milhões, né? E se o São Paulo conseguir 140, 160, 180 com cada um desses, não dá? Tá todo mundo valorizando tudo. O São Paulo, quando vai comprar o Thiago Mendes mais velho, 40, 50 milhões de reais. Qualquer jogador aí chulé
pedem 50 milhões. Por que no São Paulo, para levar um moleque desse, tem que ser menos de 30, 40 milhões de euros? Porque para nós, 30, 40 milhões de euros é uma coisa assim irreal para comprar. Mas para eles, 30 e 40 milhões de euros é a mesma coisa. 10 milhões de euros é a mesma coisa que 30, né, para eles, porque pela moeda. O que para nós viraria 6 vezes o valor do euro, para eles é a mesma coisa. Então dá sim, e tem agora o Igor Felisberto, que é um jogador desses daí. E olha o quão específico nós estamos sendo. Então, se o São Paulo fizer a transição certinha, e não precisa ser um gênio, não precisa ser o Tele Santana para fazer essa transição. Não foi o Tele Santana que vendeu o Endrick, que para mim nem é tudo isso, tá? Gosto do Endrick, tenho carinho pelo Endrick porque saiu da gente aqui. Saiu do rival lá do Palmeiras, mas é brasileiro, é nosso. Então eu tenho muito carinho pelo Endrick, eu torço. Mas para mim o Endrick não é tudo isso. De verdade. De verdade. Não dá para fazer a venda direitinho? Não dá para ganhar do Cuiabá com 2 gols do Rian Francisco? Não dá pra ganhar do Vitória, como ganhou com o gol do William Gomes, do Cruzeiro, e valorizar cada vez mais esses moleques? Tá tão difícil assim ganhar 500 milhões em 5 moleques desse aí? Em São Paulo? Então tá fácil. Vocês estão vendo que os valores são reais. E aí, fora os outros que querem comprar, o Porto, por exemplo. O Porto, lá o presidente do Porto, quer comprar o Moreira. Moreira tem dupla cidadania. Português e brasileiro. Nacionalidade. Independente do Wendel entrar na jogada ou não, que isso já foi assunto de outro vídeo, o Porto quer o Moreira, fora todos os outros interesses. Pode ser que o São Paulo consiga até vender o Nestor, Galopo nessa janela, negociar. Então, é muito dinheiro que se o São Paulo souber aproveitar, dá para começar o 2025 quase quitado. Mas assim, tem que querer e saber fazer futebol, né? Não precisa do Tele Santana. Com um técnico que ganha um título, a gente sabe que todo mundo valoriza.